Então a gente vai falar sobre o treinamento respiratório durante a gestação. Então, o que fazer, como fazer e o porquê fazer. Trouxe algumas técnicas bem interessantes para vocês, para a gente pensar, para a gente discutir em cima delas também. Só que antes de falar de qualquer técnica, a gente tem que pensar, tem que entender também o que está acontecendo de alterações fisiológicas nessa gestação que vão envolver tanto a parte pulmonar quanto a parte também diafragmática. Então, toda a parte torácica envolvida. Então, a gente precisa entender o que está modificando ali, né? O que está acontecendo. Então, dentre essas alterações anatômicas desse sistema respiratório, eles vão ocorrer pelo útero em crescimento, né? Esse útero vai ir em sentido cranial e vai amassando o diafragma, vai amassando também todo o gradil costal e a gente vai tirar, né? Vai trazer um novo posicionamento, tanto para esse diafragma, quanto também trazer uma nova configuração para essa caixa torácica. Então a gente tem toda uma remodelação dessas estruturas. Dentre essas alterações, as principais são deslocamento cefálico do diafragma em torno de mais ou menos 4, 5 centímetros. Então ele vai sair dessa posição mecânica fisiológica dele e ele vai adotar um novo posicionamento ao longo dessa gestação. Não é já no primeiro trimestre, mas ele vai se remodelando ao longo de toda essa gestação. Aumento também do diâmetro tanto transverso quanto antero-posterior do tórax. Então, esse gradil costal ele vai se ampliar. E esse diâmetro, tanto transverso quanto antero-posterior, ele vai aumentar em torno de 2 centímetros de cada lado. Olha só. Aumento na circunferência torácica também inferior, em torno de 5 a 7 centímetros. Aumento do ângulo subcostal, então o ângulo abaixo do externo, de 69,5 para 103,5, do início até o final da gestação, então bastante diferença. A gente também tem redução da complacência da parede torácica e também dos pulmões. E com esse deslocamento cranial desse diafragma e toda essa alteração biomecânica que envolve o gradil costal, essa alteração pulmonar, a gestante ela tende a adotar uma respiração apical, reduzindo toda essa ventilação de base, principalmente no terceiro trimestre. Imagina, no terceiro trimestre o bebê está ganhando muito peso. Esse útero ele vai crescer bastante até o final desse terceiro trimestre. Então, todo esse deslocamento desse diafragma, essa alteração desse gradil costal vai interferir sim em alterações do padrão respiratório dessa nossa paciente, que não é só no último trimestre, ele vai acontecendo ao longo de toda essa gestação. Então, a gente tem que pensar que desde o primeiro trimestre eu já tenho que tanto avaliar quanto também já trabalhar esses padrões respiratórios para favorecer também essa ventilação de base, favorecimento também de uma ativação melhor desse diafragma, para já desde o primeiro trimestre eu já trabalhar essa consciência respiratória na nossa paciente. Eu sempre falo tanto para as minhas alunas quanto para a paciente que está comigo, que imagina um elástico. Esse elástico, lá no primeiro trimestre, ele ainda está ali numa posição normal. Agora imagina esse elástico lá no último trimestre. Ele está totalmente estirado. E eu estou falando tanto do diafragma quanto também do abdômen. Então, é muito mais fácil a paciente aprender a respirar, a ativar o abdômen lá no primeiro trimestre. Por quê? Porque essa musculatura ainda não está em tanto estiramento. Mas lá no último trimestre, imagina como já é difícil ativar essa musculatura. Então, por isso que é tão importante o nosso trabalho já desde o primeiro trimestre.
Deixa eu só tomar uma aguinha. Alguma dúvida, pessoal? Comentem aqui, tá? E não esqueçam de compartilhar essa live também. Antes de a gente pensar também em técnica, é bem importante a gente avaliar a nossa paciente. Então, avaliar o padrão respiratório dela. Então, lá na nossa avaliação, a gente sempre tem que ter também a avaliação desse padrão respiratório, observar esse padrão respiratório, verificar se é uma respiração mais apical, uma respiração torácica, uma respiração abdominal, uma respiração mista. Então, a gente vai observar num primeiro momento. Segundo ponto aqui, nessa avaliação, a partir do momento que eu observei, eu também posso colocar a minha mão em cima desse gradil costal, em cima desse abdômen, para verificar também o movimento dessas estruturas ao longo da respiração. Desculpa, pessoal. E como a paciente vai se comportar ao longo da respiração, também com essa minha propriocepção ali das mãos. E quando eu falo de tocar na paciente, é tocar mesmo. Eu sempre estou tocando na minha paciente. Eu sempre estou ali dando percepção para ela, tanto do músculo que eu quero que ela ative, do movimento que eu quero que ela faça. Eu sempre estou dando essa percepção. Até nas orientações da minha paciente, eu sempre peço para ela colocar a mão, né? Colocar a mão, por exemplo, vai fazer uma ativação de assoalho pélvico, pedir para ela também colocar a mão na região da vulva, para ela sentir também, principalmente num primeiro momento que ela está ali entendendo qual é o movimento adequado que ela vai fazer. E para ensinar respiração, a gente também pode utilizar as mãos da nossa paciente. Então, como orientações para elas, eu também peço, coloca uma mão bem na região dos peitos, né, na região torácica, na região de abdômen, para ela sentir esse movimento, para ela perceber o que está acontecendo na respiração que ela faz e na respiração que a gente está passando para ela, né? Quais as mudanças, se ela está fazendo corretamente esse movimento, se ela está percebendo esse movimento. E todo esse movimento que ela vai percebendo também começa a partir das mãos dela, né? Dando essa percepção, dando essa propriocepção para ela. Em casa a gente não vai estar ali observando, mas ela vai se auto-observar, né? Então é bem importante que a gente também dê essa propriocepção. E eu vejo muitos profissionais que às vezes não tocam na paciente, que às vezes tem medo ou tem vergonha, e não encostam a mão, não encostam nem no momento que estão explicando um movimento novo, explicando um novo exercício. Mas a gente sempre tem que lembrar que a nossa mão é a nossa principal ferramenta de trabalho, né? A nossa mão está ali para dar estímulo, para dar percepção para a nossa paciente. E para o treinamento respiratório, ela também vai ser muito importante. Então, eu também tenho que dar essa percepção para minha paciente também através do meu toque, da minha propriocepção ali para ela. E hoje eu trouxe para vocês alguns casos clínicos, para a gente pensar aqui em casos clínicos de pacientes que a gente vai pensar nesse caso e vai também trazer algumas técnicas para a gente tentar entender o porquê que a gente está fazendo e também saber como aplicar lá na nossa prática clínica. Então, como primeiro caso, pensa na paciente com respiração apical que chegou no teu consultório. Uma paciente ali com 24 semaninhas, que tem bem uma respiração curta, uma respiração bem acelerada e bem apical. Uma das primeiras condutas que a gente tem que fazer com ela é estimular, né, esse volume basal pulmonar, mantendo a atenção dela, tanto no momento que ela inspira, então inspirando bem devagar e expirando bem devagar. Primeiro ponto, para ela perceber essa respiração. A gente pode até pedir para nossa paciente
colocar uma mão onde eu já havia falado, então região de tórax, região também de abdômen, para ela primeiro perceber. Pede para ela inspirar e expirar, só para ela entender o movimento. E quando a gente pensa em uma paciente que tem uma respiração bem apical, a gente pode começar o nosso trabalho ali de consciência respiratória com ela através da nossa famosa respiração diafragmática. A respiração diafragmática a gente pode fazer de N formas, né? Em N posicionamentos, com N comandos. Então eu vou dar aqui um comando que eu uso muito para paciente, um posicionamento que eu também utilizo. O paciente está ali em decúbito dorsal, paciente em decúbito dorsal inclinado. Sempre gosto de posicionar paciente em decúbito dorsal inclinado, até porque alguns artigos já mostraram que a capacidade desse diafragma se mover, a capacidade ventilatória dele é menor quando a paciente está em decúbito dorsal, em decúbito dorsal na posição horizontal. Quando a gente tira a paciente desse posicionamento, até pensando que uma posição sentada seria melhor, mas para começar, eu gosto bastante do posicionamento deitado, onde ela tem mais percepção desse corpo, mas depois a gente vai sim evoluir para outros posicionamentos. A paciente deitou ali em decúbito dorsal inclinado, joelhos fletidos, joelhinhos alinhados, a pelve neutra, mantendo as curvaturas na lombar, curvaturas fisiológicas. A gente vai pedir que ela inspire pelo nariz, então enchendo bem esse abdômen, então inspirando, e forma de usar a nossa mão. Deixa a sua mão parada em cima do abdômen da paciente e no momento que ela inspirar, a gente pode falar para ela, olha, inspira, encheu o abdômen como se fosse levar a minha mão para cima, como se fosse subir a minha mão, tentando respirar bem devagar. E no momento que ela expirar, essa expiração ela vai acontecer pela boca, uma respiração tranquila, uma respiração sem freno labial para não causar mais resistência ainda à saída de ar. Então a gente vai pedir para ela manter a boca bem relaxada, soltar o ar e deixar a minha mão voltar. Então eu tô com a mão no abdômen da paciente e essa mão vai retornar. Inspirou lento, a mão subiu, expirou lento, a mão desceu. E esse é um comando que a gente pode passar para ela também. Então, inspirou, a tua mão vai subir no teu abdômen, expirou, a tua mão vai descer. Essa é uma das primeiras técnicas que a gente já pode começar com a nossa paciente lá no consultório, já nas primeiras sessões. Até porque depois a gente vai querer que ela saiba muito bem respirar, até para poder ativar esse assoalho pélvico de uma maneira favorável junto dessa respiração. Então, ensinar uma respiração correta, ensinar uma respiração diafragmática já é o primeiro ponto para um treinamento da musculatura de assoalho pélvico, porque a contração desse diafragma no momento da expiração vai fazer com que a paciente faça o quê? Também ative essa musculatura de assoalho pélvico, faça uma contração ali em conjunto dessa musculatura para que a gente favoreça também essa ativação. Então, o primeiro ponto aí do nosso trabalho respiratório é trazer aí uma respiração diafragmática para a paciente entender esse movimento e também começar a ventilar essa base, a trabalhar com esse diafragma em conjunto com o assoalho pélvico. Vamos de outro caso clínico, pessoal? Gostaram desse primeiro caso? Coloquem aqui nos comentários se ficaram com alguma dúvida. Vamos lá. Outro caso clínico bem legal é uma paciente que agora a gente quer trabalhar a estabilização de abdômen. Uma paciente que chegou pra gente no primeiro trimestre e a gente já quer trabalhar com ela
essa estabilização tanto anterior quanto posterior. Uma forma de utilizar, de trazer essa estabilização é usar a base da respiração diafragmática que eu mostrei para vocês, então inspirando pelo nariz de forma lenta, ampliando esse abdômen e expirando pela boca de forma lenta também, só que agora esse abdômen não vai voltar mais só voltando com a respiração. Agora esse abdômen, a paciente pode ativar ele na expiração. Então agora a gente vai pedir para ela, inspirou pelo nariz, expira, ativa o teu abdômen. A gente até pode, tem algumas físios que usam muito, né, a chamada respiração do abraço do bebê. E essa pode ser sim uma utilização dessa técnica, né, o abraço do bebê, que é o quê? A gente inspirar e quando expirar, por esse abdômen estar contraído, a gente deixar as mãozinhas paradas no gradil costal inferior e a gente posicionar as mãos assim no gradil costal. Quando ela soltar o ar, essas mãos vão se aproximar, né, pela descida dessas costelas. E nessa aproximação das mãos, nessa ativação desse abdômen, é que vem essa expressão, o abraço do bebê. Por essa ativação, né, um movimento de ativação desse abdômen que vai produzir esse chamado abraço do bebê. Eu sempre começo essa técnica também em DD para dar essa percepção para a paciente, uma percepção mais fácil nessa posição, mas em DD também inclinado. Mas depois a gente pode ir mudando esse posicionamento também. Então fazendo com a paciente sentada, fazendo com a paciente em pé, fazendo com ela sentada na bola e associando o movimento de membro superior ou outro movimento, mas trazendo essa funcionalidade também para essa ativação de abdômen. Então, trazendo essa estabilização. Ah, Jéssica, poderia trabalhar com esse movimento desde o começo, desde o primeiro trimestre? Não teria problema nenhum, seria maravilhoso, porque desde o primeiro trimestre a gente já precisa, sim, trabalhar essa estabilização de abdômen, estabilização lombar, estabilização de assoalho pélvico. Ah, e aqui nessa respiração com ativação de abdômen, eu poderia associar também a ativação de assoalho pélvico, né? Poderia trabalhar em conjunto essa ativação também. Sempre lembrando, comecei lá em DD, a paciente adquiriu essa consciência, daí agora a gente modifica essa postura. Enquanto a paciente não perceber muito bem a contração, não saber exatamente como respirar, eu não gosto de estar mudando muito a postura porque para ela vai ficar mais difícil ainda. Então, trazer essa consciência numa postura ideal, numa postura mais fácil para ela naquele momento, vai ser mais tranquilo. Depois, ela vai criando essa consciência, vai ficando mais fácil e daí a gente vai mudando o posicionamento. E quando a gente quer ativar o transverso também, né? Qual a propriocepção, qual o comando que a gente pode dar? A contração do transverso, ela vai acontecer como se fosse uma cinta em toda essa região abdominal. E como forma de percepção para nossa paciente, a gente pode colocar a mão bem na região inferior à cicatriz umbilical e direcionar essa nossa mão de forma cranial, como se fosse de forma ascendente, né? Esse fechamento, essa cinta nesse abdômen. Então, eu posiciono minha mão na região inferior desse abdômen, ela vai inspirar pelo nariz. Quando expirar, ela vai fazer a ativação desse abdômen e eu dou essa percepção para ela entender a musculatura que é para ela ativar. Então, essa direção ascendente, essa direção cranial que essa musculatura vai gerar, a gente pode dar com a nossa mão ou ela também posicionar as mãozinhas dela para gerar essa percepção, para ela entender o movimento ideal, para ela entender qual músculo que ela precisa ativar. E sempre, pessoal, uma respiração tranquila.
Existem muitas pacientes que, por uma respiração acostumada em respiração apical, uma respiração muito curta, elas acabam fazendo o exercício muito rápido, né? E elas vão hiperoxigenar, vão ficar tontas, então isso também não é legal. Então a gente vai sempre trabalhar com movimento tranquilo, uma respiração tranquila, para que a paciente também não tenha aí um enjoo, não fique tonta, para a gente evitar esses desconfortos com a respiração. Principalmente quando a nossa paciente não está acostumada, né? Então a gente tem que ir aos pouquinhos, faz poucas séries, poucas repetições e a gente vai fazendo ela se acostumar. Outro caso bem interessante é das pacientes no terceiro trimestre, esse volume abdominal aí aumentado, né? Esse útero gravídico jogando lá para cima esse diafragma, né? Alterando toda a biomecânica desse gradil costal. A gente vai precisar também auxiliar nessa ventilação de base que está tão prejudicada. Então tá ali apertado por esse útero, né? Então a gente precisa trazer essa expansibilidade torácica e esse é um exercício que é muito interessante nesse terceiro trimestre. Que o nosso objetivo vai ser ampliar as costelas inferiores, então abrir elas, ventilar essa região e aí favorecer esse movimento de abertura das costelas também através dos membros superiores. Então, um exercício que a gente poderia fazer, paciente sentadinha na bola ou sentadinha lá na maca mesmo, né, numa superfície mais estável para ela aprender primeiro. Eu poderia pedir para ela inspirar de forma lenta. Quando ela expirasse, a gente poderia fazer uma abdução e uma extensão, né, de toda dos membros superiores para ampliar esse gradil costal, para favorecer essa ventilação. Poderia trabalhar com um TheraBand, poderia associar com um espaldar, né, um bastão, poderia sim, a gente poderia associar com essas outras ferramentas para a gente também favorecer essa ampliação, né, essa expansão dessa região que é tão importante que a gente deve ventilar, principalmente lá no terceiro trimestre. Orientar também para a paciente fazer em casa, orientar principalmente em situações que ela perceber que ela está com uma respiração muito acelerada, uma respiração bem apical, para fazer ela entender também, para fazer ela perceber quando ela estiver nessas situações, para também fazer esse movimento, fazer esse exercício. E outra função muito importante dos nossos exercícios respiratórios não é só de ventilar a base, ativar diafragma, ativar abdômen, não. Os objetivos também com essa respiração incluem o trabalho de controle de ansiedade, de relaxamento. E quando na gestação que a gente precisa disso? Principalmente lá no terceiro trimestre. A nossa paciente está ali pensando muito nesse parto, pensando que o parto está chegando, pensando que vai ocorrer o nascimento e ela vai ficando às vezes com insônia, com dificuldade, né, a mais para respirar, uma dispneia maior nos exercícios, na caminhada, lá na atividade física, por conta de toda essa ansiedade. Então, através de exercícios respiratórios, exercícios tranquilos, a gente também vai trazer esse conforto para a nossa paciente, reduzir essa ansiedade, reduzir também toda essa respiração mais acelerada e trazer esse relaxamento. Então, quando a paciente simplesmente presta atenção, tanto na inspiração dela quanto na expiração, o sistema nervoso parasimpático ele vai ser ativado. E nesse momento vai trazer esse relaxamento, esse bem-estar, além da diminuição desse estado de ansiedade que é tão comum lá no terceiro trimestre. Então a gente precisa também utilizar essas estratégias que a gente tem no nosso consultório para poder também trazer esse conforto. Usar no início da sessão se a minha paciente chega muito ansiosa, né, preocupada, a gente pode começar com esse exercício ou no final da sessão para ela sair
bem confortável, né, com bastante bem-estar, a gente também pode associar essas técnicas.